Meus irmãos, para quem não conhece ainda a Missão Vida, eu quero compartilhar um pouco mais essa história. Vou compartilhar de forma muito rápida, porque eu entendo que a maioria da igreja já tem familiaridade com a Missão Vida. Mas se você ainda não conhece a história da Missão Vida, ela mostra muito para a gente do porquê a gente continua fazendo ainda hoje o que a gente faz. Há 42 anos a gente tem feito a mesma coisa. E a história da Missão Vida, na verdade, ela começa ainda antes disso. Começa há quase 50 anos atrás. Começa de uma forma muito incomum. Ela começa com uma amizade entre um adolescente, era um menino de 13 anos, e um morador de rua. O adolescente é o Wildo e o morador de rua era o seu João. Todos os dias o Wildo ia para o seu trabalho e passava ali na frente de um grupo de moradores de rua, e ele se incomodava com aquela situação e se perguntava: o que leva uma pessoa a deixar sua família, seu trabalho, tudo que ela tem, para poder viver nas ruas? E ele resolveu começar a fazer alguma coisa. Se sentou ali nas calçadas e começou a conversar com aquele grupo de moradores de rua e fez uma amizade com o seu João. Todos os dias de manhã ele levava um café da manhã, se sentava e tinha um momento ali com o seu João muito verdadeiro, e eles desenvolveram uma amizade que durou por quase um ano. Todos os dias ele tinha essa mesma rotina, até que um dia ele chegou e, ao chamar o seu João havia morrido no decorrer daquela madrugada. Ele se deparou com um amigo morto na frente dele, já com o corpo frio, com o corpo enrijecido, e sem saber muito o que ele poderia fazer, ele apenas chorou e cresceu, passou o restante da sua adolescência, início da sua juventude, se perguntando: o que eu poderia ter feito de diferente? O que eu poderia fazer que eu não fiz pelo seu João? Se eu tivesse feito alguma coisa, às vezes ele estaria numa situação diferente hoje. Mas com 18 anos, ele encontrou a Cristo e reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. E depois disso ele resolveu tomar uma atitude e fez uma oração muito sincera. Do fundo do seu coração ele falou: Senhor, se o Senhor ama ainda a vida dessas pessoas, eu quero que o Senhor use a minha vida para poder trazer transformação na vida delas. Eu quero que o Senhor use a minha vida para poder fazer alguma coisa por elas. E depois disso, então, ele começou a sair nas ruas e levava um versículo. Ele morava no fundo assim de casa, ele não morava dentro da casa principal, ele preferia ter o seu espaço próprio, e era um quartinho ali. Ele saía escondido, pulava o muro de casa, começava a evangelizar esses homens que estavam nas ruas. E depois disso, um homem, uma vez, em um beco escuro, chegou para ele e disse: para você é muito fácil, você vem aqui e fala para a gente que esse Deus é amoroso, que Deus me ama, que Deus é isso e aquilo, mas que Deus é esse que me ama e me deixa viver nessa situação. Se Deus realmente me ama, por que Ele me deixa passar fome, me deixa passar frio, me deixa viver dessa forma? Depois disso ele parou por algumas semanas de levar esses folhetos e começou a mudar a estratégia. Ele, em vez de levar apenas os folhetos, ele começou também a levar, junto com a palavra, um prato de sopa. E ele iniciava ali, mal sabia ele, mas um trabalho que seria o primeiro centro de recuperação de moradores de rua do Brasil. E ele iniciava lá na época, então, a Missão Vida com o SSS, um programa que a gente tem até hoje, é o Sopa, Sabão e Salvação, programa para poder fazer o acolhimento, é a porta de entrada da Missão Vida. E ali ele falava de Jesus para aquelas pessoas, e ele começou a se envolver com eles, e fazer amizade com cada um daqueles homens, listar cada um deles, de onde eles eram, de onde eles tinham vindo, quantos anos cada um tinha. E logo um jovem que pertencia a uma classe social média e tinha um grupo de amigos dentro da cidade, começou a ser taxado por muitos como louco. Muitas pessoas não entendiam o que o Wildo, que tinha bons relacionamentos, era da igreja e tinha boas amizades, começou a andar do nada com um morador de rua. E eu fico pensando, imagina, seu filho de 13 anos começa a, depois se encontra com Cristo ali com 18 e para 20, no início da sua juventude, começa a sair apenas com moradores de rua, começa a pegar suas roupas, começa a doar essas roupas, e ele começou a ser taxado dessa forma por muitos. Mas um dia um deles chegou e falou: Wildo, eu vejo sua dificuldade, você quer tirar a gente da rua, paga quarto de pensão para a gente todos os meses, por que você não constrói um lugar? E ali a gente pode viver, a gente pode se alimentar, a gente pode ir para o trabalho, você vem, fala mais da palavra de Deus para a gente, e a gente pode ficar dessa forma. E ele falou: essa ideia é ótima, a única coisa que me falta para poder pôr isso em prática é o dinheiro. E começou a orar a Deus por recursos,
e achando até que o dinheiro poderia vir de outra fonte, às vezes de alguém da igreja, do seu pai, da sua mãe, ele entendeu que o Senhor falou no seu coração que esse dinheiro ele já tinha enviado. Era o dinheiro que ele juntava desde quando ele era adolescente ali, ele trabalhava juntando dinheiro para atingir um sonho de consumo que era comprar um carro zero. E ali então ele entendeu que ele tinha que pegar esse dinheiro e investir na construção do trabalho, com a mão de obra do próprio pessoal. Ele começou ali a Missão Vida. Com a graça de Deus, hoje a Missão Vida saiu desse patamar. A Missão Vida não atende apenas 12, não atende apenas 20, como foi a primeira reforma, nem 60. Com a graça de Deus, a Missão Vida hoje tem atendido mais de 1000 homens pelo Brasil. Em Governador Valadares, hoje a gente atende quase 40 homens. E Governador Valadares é um dos 2 núcleos que a gente tem em Minas Gerais, o outro é em Uberlândia. Mas a Missão Vida hoje está presente em 10 estados do Brasil. E a gente também atende, cuida de crianças. Eu gosto de contar essa história sempre. É uma história que mostra pra gente o porquê que a gente continua fazendo. Porque se a gente não age, se a gente não entende o papel que o Senhor tem para nós como igreja, como cristãos, de levar o amor de Deus, de levar a possibilidade de transformação através do Espírito Santo, a gente pode estar deixando pessoas viverem ali até às vezes a sua morte e às vezes não terem a oportunidade de serem impactadas por Cristo, como muitos de nós aqui já fomos. Gostaria de passar um vídeo rápido, conta um pouco mais desse trabalho que a gente ainda fez hoje. Você tem ideia de quantas pessoas vivem em situação de rua no Brasil? Você já parou para pensar que cada uma delas tem uma história? Eu tinha uma família, uma profissão, uma vida. Fiz escolhas erradas que me levaram ao fundo do poço. Foi então que algo me deu esperança. A Missão Vida me estendeu a mão. Iniciada em 1983 em Anápolis, Goiás, a Missão Vida atua há mais de 4 décadas com a recuperação de homens em situação de rua. Hoje temos unidades em 10 estados de todas as regiões do país. Nosso programa de recuperação dura em média 7 meses e inclui atividades de laborterapia, aconselhamento individual e em grupo e atendimento médico e odontológico. Nossos acolhidos passam pela etapa de reestruturação pessoal em um ambiente confortável e tranquilo, sob os cuidados de uma equipe qualificada. Após a conclusão do programa de recuperação, investimos na reinserção social dos acolhidos, para que sejam cidadãos produtivos e vivam com dignidade. E a atuação da Missão Vida não para por aí. Nós acreditamos que ações preventivas são essenciais para uma sociedade mais justa. E por isso ampliamos nosso trabalho, realizando ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Em nossas unidades educacionais, mais de 500 alunos recebem apoio psicopedagógico e participam de atividades desportivas e de lazer. Em Madagascar, 90% da população vive abaixo da linha da pobreza, com 1 milhão de pessoas em situação de fome extrema. Conhecemos essa triste realidade em uma viagem ao país em 2017 e foi impossível ficarmos apáticos com a situação. Assim nasceu a Missão Vida Internacional, rompendo as fronteiras do Brasil por amor. Hoje, assistimos centenas de crianças em Madagascar e estendemos esse apoio às suas famílias. Nunca foi tão necessário colocar em prática o amor e a misericórdia. Para nós, é impossível não agir diante de tanto sofrimento. E você, consegue ficar indiferente a tudo isso? Para nós, é impossível. Invista em vidas, sendo nosso parceiro. Preencha a ficha de compromisso e entregue ainda hoje. São apenas 2 minutos que podem transformar muitas vidas. Com uma contribuição mensal de R$30, você alimenta, acolhe e socorre centenas de pessoas.
e mensalmente recebe informações sobre o que temos feito e como investimos a sua oferta. Enquanto muitos apenas assistem a história acontecer à sua volta, você pode fazer diferente e ser um agente de transformação. Olá, amigo. É um prazer poder falar com você nesse momento e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da Missão Vida ao longo de mais de 4 décadas. Hoje nós temos mais de 1.000 moradores de rua sendo cuidados nos vários centros de recuperação que temos espalhados pelo Brasil. Hoje nós temos mais de 200 missionários em tempo integral que têm pregado o Evangelho na nossa nação e também na África. E você pode ser a resposta de Deus para as nossas orações. Temos clamado a Deus para que Ele nos envie os recursos necessários para a manutenção dessa grande obra. E eu não tenho dúvida que você pode ser a resposta. Deus pode usar você como instrumento para atender a nossa oração, para que nós possamos ver a obra de Deus crescendo, que é o desejo do nosso coração. Torne-se um parceiro da Missão Vida. Junte-se a nós e Deus será grandemente glorificado através da sua vida, através dos recursos que Ele tem te dado, que você vai destinar à Missão Vida todos os meses. Entre em contato conosco para saber mais e divulgue em suas redes sociais. A missão continua. A história que eu contei para vocês desse adolescente é a história de vida do meu pai. E muitas vezes eu cresci em casa sem ter meu pai perto, em dias especiais como um dia de Natal, uma festa de aniversário, o dia dos pais na escola, onde a gente fazia uma apresentação. E ele estava fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Estava viajando, estava falando um pouco da Missão Vida, estava pregando pelo Brasil afora. E eu confesso a vocês que eu cresci com até uma certa versão da Missão Vida. Se você perguntasse para mim há 10 anos atrás se eu algum dia tinha alguma pretensão ou alguma expectativa de assumir a Missão Vida e de cuidar do trabalho que meu pai dedicou a vida para cuidar, eu falaria, com certeza não. Mas o Senhor traça os caminhos deles e nós os nossos, e no final, quando você se deixa, os caminhos do Senhor acabam prevalecendo. E hoje eu sou muito feliz com essa decisão que eu tomei. Mas não foi fácil para mim. Quando, em 2015, eu e meu pai começamos a fazer algumas viagens juntos, todos os anos a gente escolhia algum lugar para poder estar, e ali no ano de 2017 a gente escolheu que a gente gostaria de visitar o continente africano, e ele escolheu um país e eu escolhi outro. E a gente acabou, por coincidência ou não, soberania de Deus, como eu gosto de pensar, estando ali no país de Madagascar. E eu sofri muito naquela viagem. Eu sofri muito porque era uma viagem para mim a turismo e eu enxerguei tudo que eu vi ali de uma forma muito negativa. Vendo ali eu não encontrei conforto, eu não encontrei momentos de lazer, não encontrei coisas que eu gostaria de fazer, não encontrei paisagens bonitas, mas em vez disso eu encontrei muita miséria, muita fome, muitas crianças passando por muitas dificuldades. E no final dessa viagem nós encontramos um casal em uma igreja que fazia um trabalho com crianças, e na época eles cuidavam de 50 crianças, e a gente resolveu começar a ajudar. Nós mesmos lá de casa, meu pai falou, a gente vai começar a te ajudar com esse alimento e a gente vai enviar para você, a partir do próximo ano, você pediu por comida, não precisa orar mais por comida, porque você vai receber todos os meses, a gente vai enviar o dinheiro necessário para essa alimentação. E ele pedia por comida porque ele cuidava dessas 50 crianças e a única coisa que ele tinha para alimentar essas crianças eram mangas, e a temporada das mangas estava encerrando e ele não sabia como ele faria no restante do tempo. E ali iniciou então o trabalho com as crianças na África. A gente começou cuidando dessas crianças, mas lá onde tem comida, muitas crianças vêm, e logo de 50 crianças o trabalho passou para 60, para 70, para 80. No outro ano, quando meu pai e minha mãe voltaram lá, o trabalho que tinha iniciado com 50 crianças tinha mais do que dobrado, e a gente já estava cuidando de mais de 100 crianças. E ali então a gente resolveu solidificar o trabalho da Missão Vida Internacional. E a gente criava então ali a Missão Vida Internacional, que hoje a gente atende mais de 500 crianças. E no ano de 2023 eu voltei à África, mas dessa vez com um olhar muito diferente, com o intuito de fazer realmente uma viagem missionária, e uma viagem que transformou de uma vez por todas muitas coisas e muitos dos pensamentos que eu tinha sobre a minha vida.
Ali eu vi mais uma vez situações tão difíceis e tão constrangedoras para nós que às vezes nos pegando reclamando de coisas tão simples, que a minha perspectiva mudou muito. E ali perto do centro onde a gente atende, do local onde a gente atua como escola, onde a gente oferece alimentação para todas essas crianças, ali uma vila muito próxima à nossa escola, eu pude entrar em casas de menos de 9 metros quadrados, onde um grupo de irmãos vivia, 4, 5 irmãos às vezes, num cômodo extremamente pequeno, sem nenhum banheiro, sem nenhuma divisão, sem nenhuma cozinha, e eles viviam naquela situação extremamente precária, em lugares às vezes que você não consegue entrar em pé, em lugares que não tem nenhum tipo de acabamento, nenhum tipo de nada, e eles vivem ali sendo a pessoa responsável pela família, um irmão de 14 anos, porque eles perderam seus pais, às vezes no Covid, às vezes em uma outra situação, e esse irmão de 14 cuida dos irmãos mais novos, às vezes um irmão caçula de 2 anos, que ainda no colo, não tem nenhum preparo para nada, e assim eles tocam a vida, sem saber se vão ter com que se alimentar na noite, no dia de amanhã, no dia de depois de amanhã, e vivem cada dia com o que dá. E ali eu vi que às vezes o que a gente acha que é pouco, para quem realmente não tem nada, é muito. E que com qualquer coisa a gente faz uma grande diferença. Que com qualquer coisa a gente faz uma grande diferença na vida de quem não tem nada. Porque para quem passa fome, ter uma manga no dia seguinte, às vezes é motivo de alegria, é motivo de sorriso, motivo suficiente para poder agradecer a Deus, sabendo que vai poder ter alguma coisa para poder comer ali no outro dia. E essa viagem mudou muito a minha forma de enxergar todas essas coisas. E eu voltei para o Brasil e comecei a entender que muito do que a gente tinha que fazer lá para que o trabalho funcionasse era aplicar uma liderança de uma forma diferente, uma liderança descentralizada, onde as pessoas que atuam ali no Ministério da Missão Vida Internacional, elas pudessem ter também um campo de atuação, onde elas pudessem ter também liberdade para poder trabalhar. Afinal de contas, toda a minha vida, eu não passei 30 dias sequer ali em Madagascar. Eu pude perceber tudo isso em muito pouco tempo, mas eu não tenho a cultura malgache, eu não tenho a língua. E eu entendi que era necessário treinar as pessoas e dar a elas liberdade para que elas pudessem atuar no ministério que Deus levantou e colocou elas ali para poder atuar também. E ali então, eu vou até depois falar um pouco mais sobre essa questão de liderança descentralizada com vocês, que foi algo que Deus colocou no meu coração quando a gente iniciou e aprofundou nos trabalhos dentro da Missão Vida de Madagascar. Mas quando nós voltamos, a gente entendeu que era necessário que a gente aprimorasse e dedicasse nossos esforços também dentro da Missão Vida Internacional, dentro de Madagascar, onde hoje a gente cuida dessas mais de 500 crianças. Afinal de contas, o Senhor não vai pedir que eu preste conta de todas as crianças de Madagascar, mas das crianças que a gente tem se disposto a cuidar, dessas crianças a gente vai ter que prestar contas. E eu quero hoje fazer um convite a você. Eu sei que essa igreja, como eu bem disse, é uma igreja parceira, uma igreja atuante e que tem feito diferença dentro do ministério, dentro de missões. Mas se você ainda não participa com a África, se você ainda não participa da Missão Vida Internacional, eu quero te convidar a participar hoje. Você pode ajudar a Missão Vida Internacional com a partir de R$50 por mês. R$50, às vezes é o dinheiro que você gasta se você for sair com o seu cônjuge e tomar um açaí. Se você deixar de tomar esse açaí, ou deixar de fazer, às vezes, alguma outra coisa dentro da sua rotina, você consegue organizar e ajudar também a Missão Vida Internacional. Se você quiser ajudar a Missão Vida Internacional, é muito simples, basta você pegar uma ficha como essa, no final do culto, preencher seus dados, mesmo que você já ajude com a Missão Vida Nacional. Se você quiser também participar, você pode marcar aqui, vai ter um campo aqui para marcar que você quer ajudar no trabalho com as crianças, e dessa forma você vai estar fazendo parte da Missão Vida Internacional também, vai estar ajudando a África. E acredite, R$50 dentro desse país, dentro desse contexto, faz muita diferença. Faz muita diferença. Pode transformar a vida de alguém, pode ser o alimento de alguém que não tenha o que comer no dia seguinte.
depois que eu voltei muito com essa perspectiva de que nós também temos que entender que às vezes o que a gente tem também tem que ser usado, como o pastor Rimac bem colocou, à disposição do reino de Deus, porque é uma forma de nós louvarmos e engrandecermos o reino do Senhor, participando com nossas vozes, com nossas orações, mas também com nossos recursos, porque afinal às vezes a gente não consegue estar ali presente em Madagascar, mas nosso dinheiro ele fala muito sobre a gente. Ali tem um pouco do nosso tempo, do nosso suor, do nosso trabalho, do nosso esforço, e participando dessa forma, você consegue também se fazer presente ali no meio dessas crianças. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra que eu disse sobre liderança descentralizada, a importância da liderança descentralizada. E é importante que a gente entenda aqui, para que a gente caminhe dentro do mesmo contexto, que quando a gente fala de liderança, a gente não se limita apenas à liderança dentro de um ministério, a gente não se limita apenas à nossa liderança em algum departamento da igreja, ou até mesmo a liderança dentro do nosso trabalho. A liderança, ela é essencial para todos os cristãos. Se você está aqui hoje, se você está dentro dessa igreja, você tem um papel fundamental de liderança que deve ser exercido. Se você é um homem e tem a sua casa, a sua família, você tem um papel de liderança dentro da sua casa. E se você tem um ministério, então nem se fala. E eu quero trabalhar isso aqui então para que a gente caminhe dentro do mesmo contexto e entenda que nós todos fomos chamados por Deus para poder sermos atuantes dentro do Evangelho, para que a gente tenha esse papel fundamental, esse papel importante que Deus nos chamou para sermos sal e luz, para que a gente faça diferença dentro do meio que a gente convive, dentro do seu ciclo de amizade, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua vizinhança, dentro da sua igreja, dentro de todos os contextos que o Senhor te designou para que você estivesse hoje. E para que a gente entenda um pouco mais sobre a importância desse tema, eu quero dar o exemplo aqui da liderança de Moisés. Moisés, ele... tentando passar aqui, não está indo. Moisés, ele teve esse exemplo de forma muito clara, uma vez que o seu sogro chegou para ele e viu um pouco do que ele passava ali, deu certo. Aí. E viu ali, o seu sogro viu o que Moisés passava naquela situação, e ele acabou dando alguns ensinamentos para ele. Eu quero que a gente leia juntos aqui. Vamos começar lendo esse de Êxodo 12, no versículo 37 e 38. Abra sua Bíblia comigo, livro de Êxodo, no capítulo 12, no versos 37 e 38, para contextualizar para a gente aqui um pouco. Aqui a gente vê aqui os israelenses, eles tinham acabado, né, os filhos de Israel, sair ali do Egito, e eles estavam partindo rumo ao deserto. E aqui nos diz o seguinte: assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. Ok, vamos lá agora para o Êxodo 18, e vamos ler comigo do versículo 13 até o 26. Êxodo 18, de 13 a 26. É uma leitura um pouco extensa, mas vai nos dizer o seguinte: no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que julguem entre um e outro. Eles dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou te dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procurem entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção.
Coloque-os como chefe do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este tinha lhe dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples eles mesmos julgaram. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço que o Senhor use, Deus, a minha vida para poder trazer o que o Senhor quer, Deus, nos ensinar, Pai, nessa noite. Deus, eu sou apenas um canal. Que eu seja, Pai, um canal usado por Ti, Deus. Que seja, Deus, o Senhor ministrando. Que o Seu Espírito, Deus, fale, Deus, nessa noite o que o Senhor quer, Deus, comunicar a nós, Pai. E que nós possamos ter um coração aberto para poder entender e saber como aplicar isso dentro da nossa vida de forma direta e clara. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente tem um texto muito interessante. E eu gosto desse texto porque aqui Moisés, basicamente, ele estava ali, né, sofrendo um pouco com a sua liderança. Ele se sentava, e agora você imagina mais ou menos o que é essa situação que Moisés vivia. Você já imaginou mais ou menos o que seriam 1 milhão de pessoas? 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças. Deve passar muito tranquilamente ali de 1 milhão de pessoas. Se alguém que gosta de futebol e tem às vezes o hábito de frequentar estádios de futebol, às vezes você já pode ter ido num estádio grande, por exemplo, como o Maracanã, e ali você vai ter noção do que é uma multidão. Uma multidão saindo do Maracanã, quando todo mundo resolve sair de uma vez por todas as entradas, por todos os portões disponíveis ali, é uma multidão de mais ou menos 80 mil pessoas, que é a capacidade do Maracanã. Aqui a gente está falando de um número mais 12 vezes maior do que isso. Era o número que Moisés tinha que dirigir ali pelo deserto. Se você olhar aqui então, no Maracanã a gente tem mais ou menos esse número, mas se a gente pega, por exemplo, um espetáculo como que acontece dentro da virada do ano em Sydney, quando tem a queima de fogos, ou em Copacabana, eu já tive a oportunidade de participar desses dois eventos. Você vai ter uma noção mais aproximada do que é 1 milhão de pessoas. É um número de gente que você não consegue explicar. É gente que, se você está num ponto alto, você olha para trás na rua, até onde a sua vista consegue ver, dos dois lados da rua você vê gente, para frente também, é gente para todo lado. Você não consegue ter dimensão de quantos quarteirões para frente tem pessoas caminhando ainda, ou para trás, quantas pessoas ainda tem naquele lugar. Esse era o número de pessoas que Moisés conduzia. Então, se você olhar aqui, pedir para a inteligência artificial gerar para a gente mais ou menos uma imagem, para a gente ter um pouco mais de noção. E além das pessoas, além dos homens, das mulheres, das crianças, ainda tinha um monte de animal. Era camelo, era boi, enfim, era muito animal que eles carregavam ali com eles. E além dos pertences de todo mundo. E Moisés simplesmente tinha um monte de problema para resolver, porque ele era a pessoa que intercedia ali por cada uma daquelas pessoas. Então ele se sentava ali desde manhã até o final do dia, e era problema para resolver ali o dia todo. Era gente chegando, e aí o pessoal fazia fila, e vinha um, vinha o outro, vinha o outro. E Moisés, ele começava de manhã bem cedinho, e até o sol se pôr, ele resolvia problema. Era bucha o tempo todo nas costas dele ali. E o sogro de Moisés, que era um cara mais esperto, chegou para ele e falou: eu vejo aqui sua dificuldade, e eu vou te dar um conselho. Desse jeito aqui você vai morrer, cara. Você faz o seguinte: divide essa responsabilidade. Escolhe pessoas capacitadas, homens íntegros, tementes a Deus. Escolhe ali dentro desses 600 mil homens, escolhe 600, porque aí eles vão ser chefes de 1000. Dentro desses você vai fazer mais 10 que vão ser chefes de 100. Depois você vai dividir eles em chefes de 50 e chefes de 10. Se tiver um problema, eles
pequeno, eles vão tentar resolver. Se o chefe de 10 não conseguir, passa para o de 50, passa para o de 100. Se tiver alguma coisa muito grave, aí sim, se ninguém conseguir resolver antes de você, eles vão trazer aqui para você esse problema. E aí você ajuda. E aí Moisés fez dessa forma. E é interessante, porque muitas vezes a gente tenta, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro das atividades que a gente tem ali no nosso dia a dia, resolver as coisas todas sozinho. A gente tenta carregar o piano todo nas nossas costas e às vezes a gente não divide esse fardo nem com Deus. Às vezes a gente pega aquele fardo pesado e a gente não compartilha nem com Deus aquilo que a gente está vivendo. E a gente tenta caminhar dessa forma. Mas eu quero te falar uma coisa: ninguém na vida é capaz de construir nada sozinho. Se você tem tentado construir hoje algo dentro da sua casa, se você tem tentado construir hoje algo dentro do seu ministério, ser atuante dentro da igreja, ser atuante dentro de um departamento ou dentro do seu trabalho, você precisa dividir isso com outras pessoas. E é interessante que muitas vezes a gente só consegue enxergar isso de forma clara quando a gente olha para fora e pega um exemplo grande, né? Mas eu quero dar um exemplo aqui para vocês então. Steve Jobs, quando ele começou, e eu gosto muito de pegar biografias e assistir filmes e ver histórias de pessoas que tiveram muito sucesso na vida profissional, a gente vê que no filme lá do Steve Jobs, quando ele começa, ele fala o seguinte: olha, aqui tem um texto, eu quero que esse texto aqui a gente consiga colocar numa fonte determinada, numa cor determinada, eu quero que faça dessa forma. E às vezes para muitos que estavam ali com ele no começo, aquilo lá era totalmente inútil. Para que a pessoa vai mudar a fonte de um texto, vai mudar a cor de um texto? Mas ele queria daquela forma, e ele era programador, mas ele entendeu que para poder construir algo sólido, ele precisava junto com ele ali de uma pessoa de marketing, ele precisava de um cara que mexia naquela parte de visual, na parte também de programação, na parte de jurídica, e foi juntando essas pessoas. E da mesma forma, se a gente for aplicar isso aí para grandes negócios, grandes empresas, você vai entender que cada uma delas aconteceu da mesma forma. E como eu exemplifiquei um pouco, isso para mim aconteceu também. Eu entendi de forma muito clara para mim que eu não precisava ser o melhor nas atividades que eu fazia. Eu não precisava ser a pessoa que sabia de todas as respostas. E dentro do meu ministério eu sofri muito. Sofri no começo, porque, como eu contei para vocês de forma muito rápida, eu nunca tinha entendido que o Senhor tinha para mim, algum dia, assumir a presidência da Missão Vida e atuar no trabalho de forma integral como eu tenho atuado hoje. Para mim, a Missão Vida, na verdade, era algo que eu olhava, era algo que meu pai tinha construído, ele tinha gastado a vida dele ali, e eu admirava muito a história do meu pai. E eu queria ter minha empresa, eu sou engenheiro civil, tinha minha construtora e queria investir financeiramente naquilo. Falei, olha, acho que quando eu tiver recurso eu vou apoiar a obra missionária, vou apoiar a Missão Vida de uma forma especial. Mas um dia o Senhor chegou para mim e eu resolvi fazer uma oração. É uma oração que eu nunca tinha feito. Oração de que eu entreguei a minha vida a Deus e disse: Pai, se o Senhor quiser, pode usar a minha vida da forma que o Senhor quiser. Eu estou disposto para que o Senhor faça isso. E foi interessante porque eu nunca tinha feito aquela oração, porque eu tinha medo da forma que o Senhor poderia responder aquela oração. Eu tinha receio de que às vezes o Senhor poderia me usar dentro do ministério da Missão Vida, que era um ministério que meu pai tinha construído, que para mim era alguma coisa do meu pai, e a minha vida era algo totalmente separado. Curiosamente, na mesma manhã que eu fiz essa oração, pouco mais de 30 minutos depois, eu recebi uma ligação do meu pai, e na época a gente estava indo para a construção de um núcleo em São Paulo, e ele falou: Henrique, a gente vai fazer essa construção e tudo. Ele não tinha nem ideia que eu tinha acabado de orar aquilo. Estava dentro de um acampamento, e meu pai não costumava me ligar, principalmente quando eu estava dentro de uma programação, como acampamento, e eu disse: eu vou. Pouco tempo depois eu comecei a atuar dentro da Missão Vida, comecei a me envolver com outras áreas, com outros ministérios. Meu pai passou por um problema de saúde e eu tive que resolver muitas situações. Muita coisa que meu pai fazia, eu me senti na responsabilidade, por mais que eu não tivesse, de resolver alguns problemas, de assumir algumas coisas. E eu pensava: eu não posso levar um problema desse aqui para o meu pai, eu não posso levar uma coisa dessa aqui para ele está passando por um momento muito mais difícil, eu tenho que tentar resolver. E fui tomando
cargos e lugares, eu fui assumindo responsabilidades que antes eu não imaginava. E foi interessante porque chegou uma hora que eu não dei conta mais. Eu quebrei. E eu comecei a sentir, Senhor, eu tenho 27 anos, hoje eu tenho 29, e como que eu não tenho uma condição de dar uma resposta para um problema dessa altura. Eu não tenho a mínima condição de todos os meses ter que alimentar mais de 200 missionários, pastores, obreiros em tempo integral que dependem da Missão Vida para o seu sustento, que as suas famílias dependem desse salário, não tem condição de organizar dinheiro suficiente para poder comprar comida para mais de 1000 homens, para que eles comam 5 vezes por dia. E eu comecei depois a entender, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, que eu não precisava ter a resposta para todas aquelas coisas, que eu não precisava saber, eu não precisava ter aquela responsabilidade, porque aquela responsabilidade não era minha. Aquela responsabilidade era uma responsabilidade do Senhor, e eu era apenas um servo, apenas um instrumento que o Senhor estava levantando ali para poder ser usado. Que muitas vezes, às vezes, meu papel era o de fazer as perguntas e não de trazer as respostas, e de entender que eu tinha uma equipe capacitada, uma equipe que tinha sido formada de pessoas que já trabalhavam na Missão Vida há mais de 20, às vezes 30 anos, e eu poderia entender a qualidade de cada uma dessas pessoas, e que meu papel como líder era de fazer com que cada uma dessas pessoas pudessem ser alocadas, às vezes, no lugar correto, para que elas atingissem seu máximo potencial. E muitas vezes, dentro do nosso ministério, dentro da nossa casa, a gente não toma lugares maiores por medo de, às vezes, não conseguir. Mas o Senhor nos chama a levantar pessoas, o Senhor nos chama a fazer discípulos. E aqui em Marcos, no capítulo 3, verso 13 e 14, nos diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com eles e os enviaram a pregar. Irmãos, Jesus, ele fez seu ministério em apenas 3 anos, e o ministério de Jesus, ele é eterno. Jesus, ele usou também de ferramentas humanas, ele levantou pessoas, e esses homens que estiveram ali com Jesus durante esse tempo de caminhada, eles entenderam o propósito pelo qual Jesus tinha vindo, eles entenderam a mensagem que Jesus, que a sua morte e ressurreição ali na cruz do Calvário, ela trazia uma mensagem, e que aquela mensagem que ela trazia era muito maior do que qualquer um deles, era muito maior do que a sua vida, a ponto de quase todos esses 12 aqui terem dedicado a sua vida em prol do Evangelho. Eles entenderam que aquela mensagem, ela tinha que transbordar nos seus corações, que não era suficiente ficar só para eles aquilo ali, que eles precisavam passar para outras pessoas, que aquela mensagem que Jesus tinha trazido, que a mensagem da cruz, ela era insuficiente, que não cabia ali, que ela tinha que se expandir a ponto deles passarem para todas as pessoas que eles conheciam, para todas as pessoas que eles viam, para todos os lugares onde eles iam. E nós muitas vezes também temos que entender isso, irmãos, que o Senhor nos chama para essas coisas, que o Senhor nos chama para podermos sermos líderes e levantarmos discípulos, dentro do meio que a gente vive, dentro da nossa casa. Às vezes o seu filho, às vezes os amigos do seu filho que estão ali indo e frequentando a sua casa, dentro do seu ministério, das pessoas que o Senhor tem colocado debaixo da sua retaguarda, dentro das pessoas que o Senhor tem colocado debaixo da sua liderança no seu trabalho. É preciso que essas pessoas entendam também o papel que elas têm dentro desse evangelho, que é como a gente entendeu. E a partir dessa liderança descentralizada, a partir dessa divisão de tarefas, elas entendam, e você também possa entender que dessa forma o Evangelho pode chegar de forma muito mais rápida para várias pessoas, que o Evangelho pode chegar de formas diferentes. Hoje a gente comentava um pouco sobre as mídias sociais e como as igrejas têm usado isso, e tem que usar mesmo, tem que usar as transmissões online para poder chegar a pessoas que às vezes a gente não consegue chegar, e a gente só consegue fazer isso dividindo o trabalho. As pessoas têm que entender a função que cada uma delas tem dentro da igreja e seu papel, e isso só existe, você só vai conseguir demonstrar essa liderança, vai conseguir atingir essas pessoas, se dentro da sua liderança existir também um propósito, porque liderança só existe se houver propósito.
tem um propósito muito bem estabelecido na sua vida. Que esse propósito ele te mova, ele te ajude a acordar ali todos os dias, sabendo muito bem o porquê você tem feito o que você tem feito. O maior líder na história da humanidade, ele tinha um propósito muito bem definido. Ele veio aqui para fazer uma coisa. O versículo central da Bíblia, eu acho que muito conhecido por todos nós, João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, para nós, a vida eterna só é possível porque Jesus, Ele veio com esse propósito muito definido e cumpriu o seu propósito. Que esse propósito de Jesus, ele seja muito bem desenhado na nossa vida, e que a gente não se contenha, assim como os 12 discípulos de Jesus que continuaram espalhando o Evangelho de Jesus até hoje, como ele chega para nós até hoje, que a gente também entenda dessa forma, e que a gente use também essas ferramentas para poder levar o Evangelho de Jesus ainda mais longe. Amém? Quero orar por você. Pai, te agradeço, Deus, porque a sua palavra, Deus, fala conosco de forma tão clara, Deus, e de forma tão importante, Deus, e tão poderosa. É uma palavra, Deus, que corta, é uma palavra, Deus, que às vezes machuca, que às vezes incomoda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa levar essa palavra para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Deus, e entender como a gente pode fazer melhor uso dela, Senhor. Nos dá instrução, Deus, criatividade, para que o seu Evangelho, Deus, ele seja propagado, Deus, por toda a terra, Pai. E a gente entenda, Deus, que isso é a nossa missão, que a gente tem esse propósito, Deus, de servir, e servir, Deus, usando ferramentas importantes, ferramentas de divisão de tarefas, ferramentas de liderança, Senhor, e que o Senhor nos use para a honra e para a glória do Teu nome, para que o Seu nome seja glorificado, Pai, na terra, e Ele permaneça onde Ele sempre deveria estar, de onde Ele nunca deveria ter saído, Deus, que é do altar, Senhor, o altar da humanidade, Pai, que a gente, Deus, coloque o Seu nome lá, Senhor, como o Senhor deve estar, que o Senhor esteja, Deus, sempre em primeiro lugar dentro das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém.